Seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast oficial da Carreira Miller. Quinto Dia Útil, dia de mercado cheio, população polvorosa. Eu sou o Emerson Costa e na companhia da Fernanda Futada, do Renan Veríssimo, conduziremos a conversa de hoje aí que eu tenho certeza que vai ser muito legal, hein? Você que agora colocará o seu dom de escutar, de espreitar e acha que a gente vai trazer os 5 passos como resposta, as 10 dicas que resolvem tudo. Achou errado, como diz aquele humorista Caíto Mainier, mais conhecido como Rogerinho do Ingá. Achou errado, otário? Isso, lá do Choque de Cultura. Aqui a gente vai trazer perguntas, dúvidas, questionamentos. Afinal, o que move o mundo não são as respostas, são elas mesmas. As perguntas mesmos. Por isso eu vou começar com uma delas aqui. Por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz? Eu tenho certeza que se você buscar a resposta para ela, você vai resolver um monte de problema na tua vida. É sério mesmo. E a gente vai. E eu vou provocar a convidada de hoje com essa pergunta, porque ela faz o que faz. Nesse episódio aqui a gente vai falar sobre como se dá a formação de BPs. É quase que uma continuação daquele episódio 14. Se você depois tiver interesse ainda mais no tema, a gente já tem um episódio também gravado, episódio 14. Vamos colocar um card aqui em cima para você no poder YouTube. acessar. Isso, e para isso a gente vai trazer uma convidada que já ministra curso nessa área, que forma pessoas ali que estão interessadas em caminhar por essa linha. Seja bem-vinda, Vanessa Ávila. Olá, tudo bem, Fernanda? Tudo bem aí, Emerson? E também o Renan, e a todos, obrigada aí e vamos ter um bom bate-papo. Com certeza, Isso vai aí, ser um privilégio poder falar contigo, Vanessa. Vanessa, conta um pouquinho então. Hoje você, além de aplicar esses cursos, você também está à frente da área de desenvolvimento na Softplan. Conta um pouquinho pra gente da tua caminhada, da tua trajetória, as responsabilidades que você tem hoje. Também, na verdade, eu iniciei minha carreira aí, né, em RH. Na época era só RH, recursos humanos, mas já trabalhava em desenvolvimento humano fortemente numa grande empresa no Rio Grande do Sul, em 2002. E daí em diante eu segui na carreira focada, porque eu tinha planejado realmente estar dentro do recursos humanos. Desde 2002, então, entrei em grandes empresas, então empresas tanto como empresas financeiras, banco, trabalhei em empresas multinacionais, sendo aí coordenadora da América Latina no que diz respeito a centro de expertise e coordenadora aí de BPs também no Brasil inteiro. Também tenho uma larga experiência nessa parte da formação dos BPs, então pela Caseia Gestão de Pessoas que a gente fornece aí as formações de BPs em Santa Catarina. E hoje eu atuo aí como gerente de desenvolvimento humano no Centro de Expertise, que é uma das estruturas aí que compõe o apoio aos BPs no seu dia a dia. Interessante. Aliás, para quem não sabe, a Vanessa estaria com a gente no episódio 14. E aconteceu aquela coisa maluca, aquele ciclone lá em Floripa, né? Você é de Floripa, aproveitando já o ponto, né? Porque, ou você é... De onde você é, Vanessa? Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci, me formei, né? Cresci no Rio Grande do Sul. Estou em Florianópolis faz 2 anos, há 2 anos. Mas eu já tive uma passagem em Florianópolis também implantando a área de desenvolvimento humano em 2007 e 2008 aqui numa grande empresa com mais de 7 mil colaboradores. Então é da nossa região sul aqui, legal. Eu queria dar um passo antes, porque eu acho que assim, eu acredito que nós somos muito conectados com uma série de coisas. A gente costuma departamentalizar as coisas, né? Isso aqui é química, isso aqui é física, isso aqui é biologia, essa aqui é tal coisa, essa aqui é a Vanessa quando baixa a tampa do laptop, né?
Eu queria saber quem é você depois que baixa então a tampa do laptop, que coloca o celular no silencioso, porque hoje em dia não dá pra dizer mais quem é você depois das 5, né? Porque as 5 não acaba, assim, é um negócio meio estranho, né? Talvez ela acontece quando a gente fala assim, agora eu não vou mexer mais no celular, agora eu não vou mexer mais no computador. Quem é a Vanessa que está aí falando com a gente, que quando desliga essas coisas, tudo que nos conecta ao trabalho? Quem é você? Eu sou, em primeiro lugar, família. Sou hiper família, sou mãe do Leonardo, de 4 anos. Então, a minha segunda profissão é ser mãe. E sou uma Vanessa muito tranquila, descansada, de usar, né, de pé no chão, de ler livros. Eu sou uma pessoa muito tranquila e caseira, então quando eu baixo meu laptop ali, desliguei tudo, eu vou dar atenção pro meu filho, eu vou ler um livro, eu vou escutar os podcasts da Carreira MD também, eu gosto de escutar bastante podcast. Hoje em dia é uma forma muito, muito rápida da gente poder aprender. Os podcasts estão aí cada vez mais ricos, né? Sim. É verdade, dá pra gente ter boas conversas que a gente teria, como a gente tem na vida, né? A gente grava isso aí e acaba sendo um bom conteúdo pra ser distribuído, né? Eu lavo muita louça ouvindo podcast. Ah lá, tá vendo? Porque assim, enquanto você viver, vai ter louça, né? Então que você use o tempo pra fazer alguma coisa além de lavar a louça. E se for pra aprender, pra se divertir, né? Tem um monte de podcast também aí pra gente curtir, torna o momento melhor, mais agradável, né? Sim. Você sabe que tem um filósofo sul-coreano, inclusive eu e a Fer estamos lendo um livro dele, Byung-Chul Han, e ele fala um pouquinho desse momento em que a gente não sabe ouvir muito, né? Em que nós temos todo mundo ali, óbvio, nós temos que estabelecer algumas verdades, mas a gente, uma vez que faz isso, fala assim, eu esqueço do outro, esqueça a alteridade, né? O outro, e a gente para de ouvir, que eu acho que é uma das características fundamentais para o ser humano se desenvolver, por exemplo, uma virtude como a tolerância, de saber que eu tenho pessoas que pensam diferente de mim, e nem por isso elas são... Eu devo odiá-las, eu devo colocar aquele botão, vou parar de seguir no Instagram, porque não gosto das coisas que eu gosto, porque tem opinião diferente. Eu acho legal você falar isso, o que a gente brincou também aqui de lavar louça e tal, e continuar aprendendo, usar o nosso tempo, né, otimizar o nosso tempo. Acho que é legal porque a profissão de BP... você não pode parar de aprender, né, Vanessa? Acho que ela tá em constante evolução, assim. Então, acho que é uma característica interessante para quem é BP hoje em dia ou quer ser, né, que tá assistindo o nosso podcast, que tá querendo aprender como que eu me capacito, o que eu tenho que aprender. Acho que é uma dica interessante, né? Não parar de aprender. Você concorda comigo, Vanessa? Eu concordo, e sim, todas as outras profissões, né? Cada vez mais, hoje em dia, a gente não pode parar de aprender. Essa profissão de BP, que ela ainda não está 100% consolidada no mercado, ainda se está, por mais que já exista, né, através do DeviUrist, lá com todas as suas bibliografias, há muito tempo esse papel, na prática ele ainda está se consolidando. Então, realmente, essa é uma profissão que não dá para parar de aprender. Então, se você é BP aí, lave a louça ouvindo o Quinto Diamante. Eu acho que pelo menos do que parte de remuneração, a gente vai tentar te entregar muitas coisas boas, assim, não tenha dúvida. Mas a gente tem que ouvir muito. E eu acho que dedicar atenção, assim. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que, assim, as mulheres brincam e falam assim, porque você é homem, né? Não sei o quê, mas a gente consegue. Não. Mas eu acho que dedicar uma atenção é um negócio... Exige. Você fala assim, quero aprender uma coisa, tal. Eu vou fazer tal coisa e também vou ouvir um livro online. Cara, impossível pra mim. Eu digo assim, cara, se o cara tem um cérebro que faz isso, ele tá de... Nota 10, porque às vezes tem algumas atividades, como ler um livro, por exemplo, e mesmo que você ouça esse livro, cara, você precisa você precisa ter dedicação ali de atenção, né? Eu gosto de fazer anotações também. Eu acho que eu também, livro, não consigo ouvir livros e sem rabiscar. Eu leio o livro com um lápis na mão. Mas o podcast dá certo porque é tipo uma conversa. E a louça é uma tarefa você não tá pensando naquilo que você tá fazendo, né? Eu acho que tem como concentrar. a crítica, inclusive, desse filósofo que você falou, do coreano aí, ele
coreano aí, é porque eu falei coreano aí, porque eu não me arrisco a falar no nome do cara, né? O Byung-Chun. Byung-Chun. O livro é A Sociedade do Cansaço, é mais fácil, né? Ele faz uma crítica sobre essa sociedade multitarefas, né? Que isso não é evolução. Você ser multitarefas não é evolução. Porque a atenção concentrada que é realmente sinônimo de um ser humano evoluído e tal. Todas as coisas que foram desenvolvidas, que modificaram a nossa sociedade, elas precisaram de uma atenção concentrada, né? Que os animais no mundo animal... Já Esse que a gente vive, aliás, by the way. Eles precisavam ter uma atenção muito dividida entre as coisas. Eles precisavam ser multitarefas para comer e não ser comido, né? Para cuidar do território, olhar a fêmea e os filhotes e tudo. Então, essa atenção difusa, ela não é característica de uma sociedade evoluída. Sim. Então, a gente fala assim, não, você tem que ser multitarefa. Calma aí. Qual tarefa? Exatamente. Né? E aí eu te pergunto, Vanessa, quais as habilidades que um BP deve ter? Nessa linha dessas soft skills que a gente começa a falar aqui, então. Ele tem que ser um cara que tem que saber ouvir, mas não só essa, fale tudo pra gente. Tá bem. Principalmente, ele tem que ser uma pessoa que tem que saber ouvir. Hoje em dia a gente fala muito também de data-driven, então ele tem que ser uma pessoa que saiba analisar dados, ele tem que ser uma pessoa que saiba antecipar algum problema. Então, através desses dados, que tipo de conclusão que a gente está chegando para antecipar esse problema, né? A gente fala muito que ele tem que ser muito resiliente, porque como ele é um agente de mudanças, ele tem que ser bastante resiliente. Ele não faz parte da mudança, ele promove a mudança junto com a empresa, por ser o parceiro do negócio. Eu destacaria aqui a questão da resiliência, e eu destacaria muito a questão da maturidade, né? Maturidade depende de idade, né, gente? Não falando em idade, cada vez mais a gente está trabalhando com pessoas mais jovens, mas falando de maturidade profissional. Ele tem que ter passado por diversas áreas para poder entender um pouco do funcionamento e entender que problemas são comuns. A gente está aqui para resolver esses problemas. Precisa ser resolutivo. Um dos itens que eu falo muito na formação, e na verdade são dois, eu acho que a gente tem que deixar um pouco também de ser futurista, para ser um pouco agorista, para conseguir realizar, concretizar planos. No próprio livro Execução, lá do Rancharan, ele fala que 70% dos planos não são executados. Então, a gente acaba deixando de fazer uma entrega para um cliente, tanto um interno quanto um externo, por ser muito futurista, achar que um dia será de uma forma, e aí eu fico pensando no futuro e acabo não executando o agora. E também ele tem que ter muita acabativa. Hoje, aí até pela atenção concentrada que vocês trouxeram ali no início, as pessoas estão com muitas iniciativas, muitas ideias, tentando inovar, e quando chega na hora de executar, nada sai do papel. Então, o quanto a gente tem que ter a acabativa também nesse papel de BP. E aí é aquilo que a gente fala, a entrega para o negócio. E o que é a entrega para o negócio? É eu identificar, saber traduzir o que o negócio precisa, qual é a demanda daquele momento, traduzir e não simplesmente repassar, né? Porque a tradução ela requer uma série de análises antes, traduzir o que o negócio deseja e conseguir implementar aquilo que o negócio realmente precisa. Olha, eu fico... depois eu quero que o Renan também faça comentários, mas quando eu vi sobre o BP, quando eu comecei a me deparar no mercado, tem que ser um cara parrudo. Né? Porque eu olho para essas coisas que você está dizendo e eu vou amarrar uma questão, você falou de maturidade. Então, não é questão de idade, eu tô falando maturidade mesmo. Quanto tempo para ele ficar maduro a ponto dele conseguir assumir? Porque, eu imagino, me formei ali e tal, já sou um analista júnior aqui. E nós fizemos essa pergunta, inclusive, para Luciana. Dá para ter um analista júnior BP?
Porque você começa a falar isso aqui, de eu conseguir entender o negócio e traduzir. De eu conseguir entender que eu tenho que pensar no futuro, mas eu tenho que fazer hoje. O BP é um cara que tem que ajudar a remar aquele barco ali diante de tudo que você passa, do que está acontecendo no oceano afora. Você tem o cara que está olhando para frente, já está vendo um iceberg lá na frente, mas espera aí, essa é a função, né? É quase que tem alguém pensando nisso e tem alguém que precisa coordenar esse negócio aqui embaixo. Qual é o tempo dessa maturidade? De tudo que você me coloca, eu acho difícil um jovem que saiu da faculdade ter preparo para isso. Mas me diga, talvez eu esteja errado também. O que você pensa disso, Vanessa? Não, eu concordo plenamente, porque além de o BP ser um generalista, ele tem que ter passado pelas diversas áreas, ele tem que ter cancha, né? A gente fala muito cancha, ter se especializado um pouco em recrutamento e seleção, ter se especializado em desenvolvimento humano, formação de líderes em negócio. Então, hoje os BPs que a gente reconhece aí como os melhores BPs no mercado, são pessoas que passaram por diversos tipos de negócios dentro das empresas e têm uma visão realmente de números, de indicadores, e até o próprio Renan aí, que é da área de remuneração, uma coisa que os BPs se negam muito e a gente vê nas formações é entrar muito nessa parte de remuneração. Remuneração, legislação trabalhista, nas relações do trabalho, o que compõe as relações do trabalho, entender de lei, o que antes, historicamente, para RH não era isso, né? RH era treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção. Então, tem uma mudança muito grande do perfil do nosso BP, trabalhando na área de gente, de gestão, de humanas. E aí eu costumo dizer, uma pessoa do negócio atuando na área de humanas, para dar esse equilíbrio e esse olhar, e não o inverso. Entendo. Um pezinho no RH, pezinho em negócios. Eu acho muito interessante esse ponto, principalmente do que a Vanessa colocou, de ser um agente de mudança, né? Eu acho que para você atingir esse nível de também ser um influenciador na sua área de negócio, enfim, num gestor que você atua em conjunto, você precisa ter uma maturidade, enfim, todas as características que a Vanessa colocou para, de fato, você fazer a diferença. E é muito engraçado como que, às vezes, a mudança que vem acontecendo ou as tendências que acontecem, as empresas às vezes acabam tendo que, nossa, eu preciso implementar aqui esse processo de BP na minha empresa, e às vezes não está preparado ou não consegue desenvolver as pessoas de forma adequada para que essa estrutura aconteça de forma natural. E aí você corre o risco de ter o BP às vezes sendo um tirador de pedido, levando até a área de remuneração, ou não tendo profundidade para discutir alguns temas, né? Então eu acho que tem esse papel de você saber transitar entre todas as áreas de negócio, né? Dentro do RH e também do segmento de negócio, mas também saber como levar isso para os COEs, né, ou para as áreas de expertise, e poder ajudar o negócio nesse sentido, para ter mais fluidez, porque senão você acaba tendo uma juniorização da posição e acaba sendo essa coisa de tirar pedido mesmo, né? Você tem visto muito isso também, Vanessa? Como que tem sido? Tu tocou num ponto sensível, nevrálgico, né, dolorido, todos os sentidos eu posso te dizer. Porque o que eu mais vejo, gente, e aí as empresas, né, os CEOs das empresas, os diretores das empresas que estão nos escutando, a gente colocar aí uma pessoa que é um analista de RH e que não tem problema, faz parte do degrau dele, né, de crescimento, de carreira, de desenvolvimento, como um BP. E aí falar que o modelo não dá certo, que o RH não atende, mas muitas vezes é desde o momento da contratação, da descrição desse perfil, e muito eu vejo isso, Renan, nas formações. Os analistas de RH vêm nos pedir ajuda desesperados, porque estão com um desafio muito maior do que o que eles podem carregar, do que a maturidade profissional deles para aquele momento. Então, eu vejo realmente tem um erro na hora de contratar, né? Até por questões, e aí a gente está falando aqui, carreira e remuneração, hoje impacta muito, mas uma remuneração equivocada do que é um analista de RH
e do que é um BP. Então, eu contrato, sim, uma pessoa com perfil de analista de RH, remunero como analista de RH, mas eu quero uma atuação como BP. Gente, não vai funcionar. Então, vamos dar um nome de analista de RH e que essa pessoa atue como analista de RH, e assim como a pessoa vai crescendo no seu degrau e se desenvolvendo e talvez possa chegar a um BP, a empresa talvez possa vir a ter um BP. Mas esse cara, Renan, realmente, como tu falaste, tem que ser um cara muito robusto. Tanto é que nas organizações aí mais desenvolvidas, né, que estão atuando com o business partner, de fato, elas estão aí com um nível de coordenação, de gerência para essa posição, porque ele é um influenciador da mudança. Ele é um agente de mudança dentro desse processo. Que legal. Nesse ponto, você, Vanessa, fala o que a Luciana disse também, né? Que tamanho é esse cargo? Se eu falasse agora dentro o peso, a classificação, a gente gosta de falar muita classificação. Então, ele está dentro de um especialista, dentro do Y, e tem tamanho ali de coordenação e gerência, porque tem que ter essa responsabilidade, né? Alguém que vai influenciar o negócio, que vai tentar dar uma solução, que consegue fazer essa junção na mente de entender o negócio e buscar as melhores soluções. E não pode ser, não dá para ser imaturo. Eu acho que esse é o ponto, né? Não é jovem, não dá para ser imaturo. E principalmente porque o BP ele tem que provocar o negócio. Então, para eu provocar um gerente, para eu provocar um diretor, eu também tenho que ter um grau de maturidade para conseguir fazer assertivamente as perguntas corretas, né, para aquele momento. Então, sim, precisa ser um nível de coordenação, um nível de gerência e uma pessoa mais robusta. O que a gente vê muito nas empresas, pessoal, é o BP tendo um analista de RH como seu apoio, e aí faz parte do desenvolvimento, né? Então, isso é muito legal. Mas, ao contrário, o analista sendo um BP é muito cruel com as pessoas quando a gente coloca uma pessoa num cargo dizendo que ela é capaz e ela ainda não tem a maturidade para aquilo. É cruel com a própria pessoa, né? Por isso entra a gestão dos líderes nesse momento. Tá. Se alguém quiser fazer teu curso, Vanessa, então, e eu tenho uma pessoa que está no começo da trilha dela profissional, então ela não carrega ainda muito dessas habilidades. Consegue fazer, ou você tem algum tipo de critério que estabelece um critério mínimo para fazer o curso? Tem que ter X tempo de experiência, ou tem alguma coisa nessa linha? Não, ela consegue fazer, porque a gente está trabalhando, a formação toda ela é 80% prática e 80% prática mesmo, assim. Então, nós fazemos muitos exercícios, nós fazemos roleplays, nós fazemos cases e também a própria apresentação de um projeto, o próprio BP fazendo a apresentação de um projeto. O que ele vai precisar mais é de um esforço maior para acompanhar a assertividade na apresentação de um projeto, ser uma pessoa influenciadora sem ter uma posição de líder. Como que eu faço isso? Então, ele vai ter que ter mais habilidades desenvolvidas durante o treinamento para conseguir acompanhar aquele momento. Mas ele consegue fazer. Entendi. E aí, nesse ponto ainda do curso, como é que é a dinâmica? Porque assim, você vai preparar esse cara para ser um bom investigador, eu imagino. Porque esse repertório todo, ele vai ter que ganhar, essa casca toda, ele vai ter que ganhar no meio do caminho. Então, como é isso? Tem uma quantidade de horas, tudo isso que você está me dizendo acontece em momentos específicos, ou depois que ele acaba o curso, ele vai tendo pílulas ou uma continuidade? Como é que você trabalha a estrutura desse curso, dessa formação? Dessa formação, né? É muito legal dessa formação. É muito legal essa tua pergunta, Emerson, porque a gente definiu não fazer, a mudança ela não acontece aí usando 70-20-10, né, lá da metodologia do livro 3D. 10% acontece num treinamento do meu aprendizado e 70% no meu dia a dia. Então, a gente fornece mentorias. Dentro dessa formação estão inclusas mentorias em que esse BP ou esse analista de RH vai lá no seu dia a dia, se experimenta em relação a um projeto, em relação a uma atividade ou em relação
alguma demanda que ele precisa implementar ou que ele precisa realizar a mudança, e volta para checar aí o que deu certo, o que não deu certo, se não deu certo, por que não deu certo, e a gente então encontrar juntos uma forma dele conseguir o objetivo que ele planejou. Então, duas coisas são bem importantes nessa formação e a gente trabalha muito. Autoconhecimento, e aí isso é importante para qualquer profissional, porque eu também preciso identificar, muitas vezes, e aí eu acho que vocês vão concordar comigo, a gente projeta no líder a ineficiência da empresa, no líder a minha ineficiência, porque meus líderes não conseguem, porque meus líderes... E muitas vezes a ineficiência está em mim, em conseguir traduzir para o líder a demanda, a necessidade. Então eu preciso primeiro me conhecer. Então, a gente trabalha uma parte grande, aí são 3 dias de formação, o primeiro dia é só autoconhecimento mesmo, e a partir de então, é conhecimento, esse autoconhecimento que eu tive com o papel do BP, o que está convergindo com o meu perfil, o que está divergindo, e naquilo que não está, que está divergindo, então é onde a gente vai trabalhar, então é onde a gente vai fazer aí boas perguntas, para ver por onde a pessoa vai atuar e por onde ela se sente nesse momento mais confortável para a atuação. Sim. O curso, ele é todo presencial. Como é que é feito isso? Principalmente agora, por esse momento em que a gente vive, e como que você está planejando daqui em diante? Tá. A formação, por ser, ela era, né, toda presencial, então a última formação foi bem na entrada da pandemia ali, que a gente acabou concluindo, e na semana seguinte entrou então toda essa crise com a pandemia. Sempre foi presencial por ser 80% prática, com muita vivência e checar aquilo que eu apliquei, que eu desenvolvi em determinada atividade. Então nós fazíamos ali um momento de validação, de calibragem daquele aprendizado. Agora nós já estamos partindo para um momento mais de mentoria. Então, utilizando muito mais as mentorias para os BPs, e aí as pessoas perguntam, né, como que é ser? Ser sendo, gente, fazer fazendo. E vocês falavam ali um pouquinho, né, a gente constrói esse repertório. Então, por isso que tem que ter uma passagem por diversas áreas aí de recursos humanos, de gestão, a gente constrói esse repertório. Então, através das mentorias é possível, sim, construir o repertório de BP com pessoas que estão em formação para esse papel. Entendi. Você quer fazer uma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, mas eu vou inverter um pouco agora, se eu tiver uma pergunta relacionada ao curso. Não seria sobre o curso, não. Tá. Não, eu queria fazer uma pergunta agora, eu queria inverter um pouquinho essa perspectiva que a gente conversou até agora. Se eu tenho uma empresa, como é que eu identifico a necessidade de um BP? Como é que eu identifico um gap, um espaço? Se não, realmente, para lidar com esse tipo de situação, eu preciso de um BP. Como é que se dá isso? Invertendo agora, né, do lado da empresa. Tá. E eu acho muito boa a pergunta, sabe, Fernanda? Se nós tivéssemos aí líderes muito fortes, bastante desenvolvidos, talvez esse papel de BP ele ficasse um pouco mais lado a lado em termos de priorização da organização. Hoje eu vejo como uma prioridade alta, porque nós temos muitos líderes em formação. Então, uma organização que tomou uma proporção, tu é o CEO da empresa, né? Então, já não consegue mais dar a atenção de desenvolvimento para esses líderes. A gente está com a visão muito voltada para negócio e estamos identificando através de pesquisas de clima, através de diálogos de carreira com os colaboradores, que estamos necessitando trabalhar mais o nosso lado gente. Então, muitas vezes se fala, mas é que o RH não fala a linguagem do negócio. Não é só a linguagem do negócio, é a linguagem das pessoas, e essas duas estarem muito unidas, porque as pessoas fazem o negócio, mas elas também são seres humanos, não são números. Então, quando a gente está tratando muito as pessoas como números, a gente precisa dar uma parada, e aí entra a necessidade realmente de um BP. Nós temos a necessidade de um BP quando se identifica uma grande lacuna, por exemplo, em desenvolvimento de lideranças.
porque um CEO ele não vai conseguir estar o tempo todo fazendo essas provocações e no dia a dia dos líderes para com as suas equipes. Ele vai estar com a visão ali muito também dos números, né? Mas equilibrar. Então, quando tem esse desequilíbrio que a gente vê que está seguindo muito para um lado de negócios, a gente precisa trazer esse BP para trazer esse equilíbrio, por isso ele é um parceiro do negócio. Isso aí, entendi. Legal. Eu tenho uma provocação aí também, que aí é um pouco mais do meu feeling, que muitas vezes a gente ainda escuta que o RH está muito distante, né, do negócio, ou até mesmo dos gestores, né? Você vê muitas vezes as áreas, o cara de operação, o cara do financeiro, do jurídico, enfim, dizendo que às vezes o RH está muito distante e às vezes é porque tem uma estrutura padrão de RH mesmo, com departamento pessoal lá ainda nessa estrutura, e que muitas vezes não dá o devido valor para uma estrutura de RH robusta porque acaba vendo como custo, né? E ele vê lá como back-office e ele acaba tendo uma visão de ter um custo menor das suas linhas de back-office para botar todo o seu investimento em comercial, em vendas, enfim, toda na área de front-office, né? Mas é muito curioso porque é aí que se faz, é aí que você tem a necessidade de ter alguém como parceiro de negócio que a Vanessa colocou, para de fato estar no dia a dia das áreas, saber o que acontece, porque muitas vezes os comentários de corredor é que poxa, o RH fica lá, não sabe o que está acontecendo na empresa, né? Só está preocupado lá em executar as suas ações do dia a dia, mas não está aqui no negócio, na área. Então, é muito interessante o BP nessa estrutura, porque também ele consegue coletar onde está a deficiência dos processos de RH e trazer para dentro de casa e trabalhar em conjunto, né? Então, é muito complicado você discutir isso, porque às vezes é questão de estrutura, às vezes é mindset do presidente ou dos executivos, e qual é o poder de influência que o RH tem para propor esse tipo de trabalho e esse tipo de estrutura, né? Então, faz sentido, Vanessa? Faz total sentido, e enquanto você falava, eu fui me lembrando de alguns casos aí no decorrer que a gente ouve de tudo, né? E aí mais de 15 anos de experiência na área de RH, de gente, né? Já ouvi líderes, por exemplo, que quando eu era BP, eu cheguei e perguntei, tá, mas você nunca me chama, você nunca me chamou, eu vim aqui para ter uma conversa com você, te mostrar os números da tua área, né, e poder trazer um pouquinho da estratégia de pessoas para dentro da tua área também, assim como a gente está em parceria com os outros líderes. E ele me fala assim, Vanessa, eu nunca te chamei porque eu não sei nem o que eu preciso. Eu não sei nem quais são os meus problemas. Olha. Então, entra muito do que tu está trazendo, Renan, que muitas vezes o próprio líder, por estar ainda em formação, ele não sabe como utilizar aquele recurso. E eu digo isso muito para as pessoas. Nós estamos com um recurso enorme, com pessoas competentes, para trabalhar aqui junto com os líderes, só que muitas vezes pelo líder estar em formação, pelo líder não ainda ver a necessidade e por estar em formação de trabalhar aí gestão de pessoas lado a lado com a gestão dos números, a gente não tem esse valor percebido por esses líderes. Mas sim, gente, e a gente fala cada vez mais, né? Não tem como separar, e cada vez mais foi utópico aquela questão de que a gente separava quando trabalhava e quando a Vanessa em casa e a Vanessa trabalhando. O ser humano, ele é inteiro, e ele é único. Assim, é uma coisa só. É isso aí, Fernanda. E sendo uma coisa só, gente, eu preciso trazer esse equilíbrio. Eu não tenho como trabalhar só um lado e com certeza no outro lado eu vou deixar de ganhar. Eu me lembro lá nos livros do Dave Urich, se eu não me engano é o do Balance Scorecard, do Dave Urich, ele traz muito que as empresas, uma pesquisa, que as empresas que são muito robustas na sua área de gente e gestão, elas vendem, tem uma área comercial que vende 32% a mais. Então, tem vários números que demonstram isso, só que como não está diretamente ligado, é difícil hoje a gente conseguir demonstrar o quanto um RH
ou um recursos humanos, uma área de gente tão bem estruturada, com o seu centro de expertise, com os seus VPs e seus líderes muito bem desenvolvidos, agrega valor para esse negócio. Mas o David Urich conseguiu trazer. E aí, Fernanda, eu estou me lembrando aqui, né? Você lavando louça, mas tem que ter um caderninho do lado quando escuta esses podcasts, porque a gente anota aí os livros, as referências, né? Sim. Aqui já saíram 2 livros aí pra gente se aprimorar enquanto BP. Eu sempre pergunto para os convidados que gostam de ler, né? E você já deu 2 dicas importantes. Eu acho que você gosta, sim. Antes de eu explorar o que você gosta mais de ler, além dessas literaturas voltadas para o mundo dos negócios, né? Eu queria te perguntar sobre a questão de remuneração. Enquanto, assim, de que forma o BP ele é confrontado quando envolve esse tema? E qual é a tua posição a respeito disso? Você acha que o BP, de forma geral, ele conhece remuneração ou não? De todo o campo de conhecimento ali que ele tem que ter, né, dentro desse sistema RH, qual é o percentual de pessoas e BPs que conhecem realmente ali e conseguem trilhar? E depois, somado a isso, uma vez que isso é importante ou como ele é confrontado, como você enxerga as empresas hoje, Vanessa? Elas têm uma estrutura de remuneração legal? E estrutura, quando eu digo, não é nem pessoas. É estrutura mesmo, é você ter alguns programas, ter transparência na forma como você lida com o tema, a tua política está bem declarada, ou empresa não tem isso. Como é que você vê esse aspecto de forma geral dentro desse tema? A questão de confrontar aí com o tema de remuneração, e como o Renan trouxe muito bem mais no início, realmente precisa de um aprimoramento grande. A gente vem de um histórico de profissionais da área de RH que queriam trabalhar somente com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e que também a parte de pagadoria ou remuneração em si, mesmo as leis, não era muito bem visto. Não gosto de trabalhar com essa parte. Sim, você pode não gostar de trabalhar, mas você precisa entender. E eu diria que uma pessoa que entende hoje muito bem de remuneração, que entende muito bem das questões legais dentro de uma área de gente, é realmente um diferencial. Hoje eu posso dizer que uns 45% aí dos BPs que eu conheço entendem, e eu gosto muito de ter BPs que vieram de outras áreas. Então as pessoas até me perguntam, quando tu vai contratar, né? Quando eu trabalhava diretamente com os BPs, quando eu ia fazer essa contratação, qual é a formação? A formação, para mim, não importa. O que me importa é o perfil da pessoa, porque não adianta ter uma formação e não ter o perfil para atuar. Então, e ter essa visão de legislação e de remuneração, principalmente, gente, mas uma pessoa que entende, que sabe discutir sobre remuneração, por que essa pessoa precisa estar nesse grade e não neste outro grade? Por que precisa deste mérito e não essa outra pessoa, então, receber este mérito? A gente saber de fato o porquê que a gente está definindo, né, tomadas de decisões conscientes precisa de maturidade. Por que nós estamos definindo esta ação, esta tomada de decisão e não esta outra? E vai lá, Emerson. Não, mas eu ia pegar esse ponto, porque uma das coisas que nos faz falar desse tema e trouxemos você aqui, a Luciana, lá no episódio 14, é porque geralmente essa pergunta está muito relacionada. Às vezes você joga a responsabilidade pro profissional que faz essa posição de business partner, só que ele não tem o recurso da empresa para responder essa questão. Então você fala assim, por que está nesse grade e não está nesse? Cara, não sei te dizer, porque na verdade é assim que tem que ser. Pô, não é assim que tem que ser. Por que não existe grade? Por que eu não tenho uma faixa para trabalhar alto desempenho aqui, né, para reconhecer alguns profissionais? E por que isso tem que estar ligado com uma avaliação, né, para eu conseguir medir a individualidade de cada um? Então, geralmente, a empresa não dá recurso para ele nesse aspecto. Isso é uma coisa que a gente mapeou, Vanessa, e eu acho que é um dos grandes problemas. E aí, o BP não está funcionando, a área de business partner não está funcionando, não consegue captar, não consegue levar a melhor resposta, porque acho que também falta um pouquinho da empresa, né? Eu jogo a responsabilidade pro lado de lá, porque o BP, sozinho, ele não vai resolver a vida de todo mundo, né?
Nossa, isso é fantástico, assim, e dentro desse olhar tem duas coisas, né, Renata? Primeiro, assim, quando a empresa não implanta demais práticas de gestão de pessoas para subsidiar uma tomada de decisão. E aí a gente falou aqui, né? É pensamento data-driven, é poder analisar dados, é poder, então, identificar fatos. Mas se eu não tenho as ferramentas para analisar dados, se eu não tenho as práticas, como que eu vou subsidiar esse líder? Vai ficar muito do acompanhamento e eu vou ficar nessa conversa com esse líder um pouco vendida, como se chama, né? Ao invés de estar fazendo boas perguntas que possam nortear a tomada de decisão dele através das práticas que eu identifiquei aqui dentro da empresa, eu não consigo. Eu consigo ter uma discussão sobre uma pessoa em si, mas não sobre um contexto de desafio, um contexto de maturidade profissional, de avaliação. Então, esse é um lado quando a empresa não fornece. E tem um outro lado que quando a empresa fornece as outras ferramentas, outros subsídios de identificação de potencial, avaliação de sucessores, avaliação de desempenho de colaboradores e também outras pesquisas que a gente possa vir a fazer, o quanto esse BP mergulha na parte, então, de remuneração, de cargos, de salário e carreira. Então, acho que eu trago esses dois pontos de atenção, que é um pouco do que eu falei no início, a empresa não fornecer os recursos necessários para que esse BP atue, e aí também não contratar um BP, um analista, e às vezes é o analista que está lá discutindo mérito e promoção, e também quando ela fornece o quanto esse BP se aprofunda e também constrói e desenha junto com as áreas especialistas a parte de carreira, remuneração, cargos, para ter esse subsídio na discussão lá na ponta com o líder. Você falou isso? O BP acaba sendo a linha de frente, né? Se eu não dou as ferramentas adequadas ou se ele não sabe utilizar, enfim, a gente pode ter um problema, né? Desculpa, Fer. Não, que isso. Quando você falou isso, Vanessa, eu me lembrei que lá no começo da nossa conversa que a gente falou das soft skills, e é exatamente por isso que às vezes um diagnóstico dói, né? Se um BP chega numa empresa e diz assim, isso aqui não tá legal. E aí se esbarra em questões delicadas, né? Às vezes o negócio funciona ali daquele jeito por um outro background já, e o BP tá ali naquele meio do jogo ali, então aí entra uma soft skill da comunicação, de você ser o intermediador, o influenciador, se aproximar das pessoas, e aí conseguindo espaço, e quem sabe caminhando no sentido de ter mais indicadores, de ter mais parceiros ali para te ajudarem, para colaborarem com a missão, enfim. Acho que entra uma soft skill aí muito interessante. Gente, esses são temas tão importantes. Desculpa. Vai lá, Renan, vai lá. Ladies first. Não briguem. Tá bom. Esse item é tão importante e eu tô vendo vocês falarem de temas tão sensíveis e tão importantes para esse papel, e a gente vê o quanto realmente os profissionais precisam evoluir nessa trajetória, né, de business partner. Quando eu entro numa empresa e tem temas que eu preciso trabalhar e que ainda é a cultura da empresa, ainda é o jeitão como se fala da empresa, muitas vezes os profissionais até um pouco mais imaturos chegam, nossa, não acredito, não tem isso, não tem aquilo. Sim, mas é por isso que a gente está junto agora aqui. E ver essa trajetória, e aí vai da maturidade, como normal, gente. Porque a empresa está se construindo. E não é questão de idade de empresa não, né? Não é questão de tempo no mercado, é questão de maturidade de empresa. Independe de idade, mais uma vez. Então, esse profissional, como agente de mudanças, ele tem que saber por onde ele vai percorrer, como ele vai percorrer, e que esses percalços, esses desafios, eles são normais e está tudo bem. Então, ter um líder que não sabe identificar por que vai dar um mérito ou por que vai dar uma promoção, está tudo bem, porque ele tem esse BP ali do lado para fazer as boas perguntas e ajudar nessa tomada de decisão consciente.
Então, esse processo de quando entra numa empresa e tem determinados desafios, tem que ser visto como um processo de mudanças. E se eu sou o agente, né, enquanto BP, agente de mudança, então sou eu que vou promover, ajudar a empresa a percorrer esses degraus até chegar onde ela deseja chegar. Que legal você falar isso, porque o BP, o cara, ele não pode ser pessimista. Ele fala assim, aqui tá tudo uma... Perfeito. Né? Então, você fala, parabéns, cara, esse é o melhor território que você tem agora pra trilhar e fazer teu caminho, né? Porque você tá aí justamente... A gente tem uma cultura de querer lidar com tudo redondinho, né? Tudo que dá certo. Quando dá um negócio errado, a gente, não quero mais. Isso aqui eu não quero mais. Bloqueia. Então, a vida do BP, você se prepara aí, você tá pensando, eu quero ser BP. Então, torça pra pegar um terreno bem arrebentado, porque é nele que você vai trabalhar, né? Acho que... Exatamente, é aí que vai crescer. Eu acho que você também, é a função dele preparar a casa para problemas novos, né? O problema nunca vai deixar de existir, na verdade, o futuro do trabalho é muito relacionado a isso. Como ser humano, o que vai sobrar pra gente é solucionar problema complexo. Então a gente soluciona um e sobe de nível para uma escala de problemas, né? Não tem como fugir. E o do BP é isso. Se você pegar uma empresa não tão estruturada, é um terreno fértil para isso, né? Você vai ter grande trabalho, preparar a liderança para entender qual é a posição ali, o que você faz, as conversas cruciais. Porque, olha, se tem uma coisa, Vanessa, não sei acho que o que você pensa, né? As conversas cruciais, elas te fazem crescer como ser humano. É você chegar pra alguém e dizer assim, isso aqui não está bom. Como é que você diz isso pra fazer o cara do outro lado também crescer? Olha, a gente não pode ir por aqui. Minha opinião é essa, tal. Eu defendo o ponto, respeito o teu lado, entendo, sou tolerante. Quando eu posso ser tolerante, tô na posição pra ser tolerante. Ou sou obediente, às vezes, né? Tem uma série de critérios, não é fácil não. Por isso que desde o começo eu digo, o cara pra ser BP, ele tem que carregar uma série de habilidades ali que até pra vida dele acho que faz muito bem. Se não for BP, cara, vai funcionar pra um monte de coisa, pode ter certeza. Você falou do futuro. Não é... Pode falar. E não é ser... E aí, como tu tá falando, Emerson, ser provocativo não é ser agressivo. Sim. Tem N formas de se dizer a mesma coisa, né? É verdade. É isso aí. Não, que você falou do futuro, e eu só me lembrei que, assim, o nosso futuro, o que vai distanciar os mais capacitados dos menos capacitados não é estar conectado ou não, conhecer ou não um determinado sistema. O que vai determinar os preparados e os não é o grau de relevância que você tem, né? Então, as pessoas que estarão mais pra trás, assim, são as eu vou falar irrelevantes, mas não que... Acho que todo mundo tem um grau de relevância, mas as pessoas que se fazem irrelevantes no ambiente que estão. Então, se o BP identifica uma dificuldade como essa, um gap ali onde eu posso trabalhar, não passe por isso e apenas passe. Procure ser um influenciador, procure ser relevante naquele contexto e trabalhar com aquela situação, né? Eu acho que também ligado aí a soft skills aí do futuro. Não seja relevante. Exatamente. E aí tu tá trazendo um item que eu traria mais à tona, é o que é ser relevante é o quanto contribui ou não para o negócio. E o que é contribuir para o negócio? Isso é uma questão que os BPs sempre me perguntam na formação. Tá, mas como que eu contribuo? Mesmo que seja uma demanda operacional, se ela é extremamente importante para uma determinada entrega do negócio, ela se torna estratégica. Isso é contribuição para o negócio, porque as pessoas acham que estratégico é só pensar, é só planejar, né? Não, acho que tem que ter um hands-on lá, o colocar a mão na massa. E o quanto eu sou... E aí, a gente falava aí no início, né, de uma empresa que eu trabalhei, que vocês ajudaram aí também, analisaram com as questões do CSC. O CSC, ele é um projeto muito estratégico dentro de uma empresa, quando vai implantar um centro de serviços compartilhados, mas tem atividades extremamente operacionais e que elas precisam ser planejadas, ser feitas. Então, enquanto um VP de CSC, ele vai atuar com pessoas, talvez com atividades mais operacionais, mas tem um viés estratégico. Então, eu acho que trazer as visões assim, do quanto ser estratégico não é só pensar, não é só planejar ou fazer uma apresentação de PowerPoint, mas é ser um acabativo. E se para a estratégia da organização, naquele momento, o olhar é um processo operacional, a gente vai ter que fazer esse processo operacional juntos, né? Entendido. Agora eu vou dar uma viradinha de chave.
Fale. Uma coisa que a gente estava falando antes, que vocês me fizeram ter um insight aqui, é também, principalmente nas skills lá dos BPs, é não achar que tem que executar o papel do líder, né? É uma linha muito tênue entre executar o papel do líder e eu ser um BP apoiando este líder. Então, acho que isso para o BP ocorre muito esta divergência de entendimento, o que é o papel do líder e o que é de fato o papel do BP. Legal, isso que você coloca. exemplo disso seria, poxa, eu, gestor, preciso mandar um funcionário embora. Deixa eu chamar a Vanessa, nossa BP, para fazer esse papel por mim. Você já viu muito disso, Renan? Já viu disso? Um pouquinho, e a Vanessa deve ter visto mais. Foi pensando nesse exemplo, inclusive, Renan, que eu trouxe isso dessa diferença. Sim, isso é muito comum, né? Ou eu não vou te promover porque a área de gestão lá, o BP não deixou, deixa ou a parte ruim pro BP. Não deixou. Joga a parte ruim pro BP e dá aumento, promoção, deixa aqui que eu faço. Parte ruim, chama o rapaz lá. Líderes não gostam de tomar decisões impopulares, mas ser líder também é tomar decisões impopulares, né? Sim. Eu acho que se eu te disser que são essas que fazem o líder crescer, não é o momento de glória, não. É o momento em que ele fala assim, vem aqui que eu tenho que tratar de uma notícia ruim. E, sabe, eu tenho que falar que agora a gente vai ter redução. Eu tenho que agora chamar atenção para uma coisa que o time não está desempenhando legal. Esses são os momentos que transformam o cara, que bota o cara no degrau de cima, assim. Eu não tenho dúvida. Quando a gente só fala das coisas boas, é como a vida. E eu gosto das críticas, principalmente dos filósofos que dizem assim, enquanto a gente jogar a angústia de fora e querer só trazer a felicidade, enquanto a gente quiser jogar o tédio pro lado de lá e sabe, só querer ficar curtindo as coisas boas, você não vai crescer como ser humano. Esquece, porque é no momento de angústia, né? É no momento de luta, é no momento de observação em que você cansa de observar que você vai conseguir ter criatividade para fazer uma coisa nova, né? Tá aí o exemplo da TechPix, né? Vamos falar de coisa boa? Falar de TechPix morreu, né? Tá aí, só exatamente. Falava de coisa boa. Só falava de coisa boa. É mesmo! Boa! E esse é um ponto boa que eu acho lembrança. Eu gosto muito de trilhar por essa linha, porque a positividade que o mundo quer nos colocar, de nos oferecer só as coisas que nós gostamos, né? O algoritmo faz isso, né? Quando você navega na tua página dentro do teu canal de vídeo, lá no Netflix da vida, ele vai te oferecer as coisas que você gosta, porque ele já traçou seu caminho das coisas que você consome. Eu só me dá as coisas que eu não gosto, sabe? Me dá as coisas que me confrontam, que diz que talvez eu esteja errado. Não, isso não é legal porque você não dá like, você não curte. Eu entendo pelo joinha. Então, esse tipo de coisa, eu não sei aonde a gente vai chegar. Valeria uma conversa depois, Vanessa, porque aí nós vamos gastar um tempo e eu gosto. Eu não sei onde a gente vai chegar com tanta positividade, porque a gente está deixando a gente está perdendo muitas virtudes agora, está deixando de exercer, na verdade. E aí não tem crescimento, cara. Mas eu gostei do que você falou do BP, porque o BP é um cara que confronta e deve confrontar muito. Ele não pode... Ele tem que ouvir algumas coisas que talvez não goste, ele tem que obedecer algumas coisas que ele não quer. Ele também não é um suporte. Eu acho que tá claro isso, né? Eu não posso entender, porque o BP não é suporte, ele é parceiro. Então, quando eu entendo parceiro, é um cara que caminha comigo para resolver coisas comigo, né? Ele não vem me dar suporte. Eu acho que isso também é um ponto que é bem diferente, né? E aí eu falei aqui um pouco do apoio à gestão, mas no apoio de que eu tenho um parceiro para troca, para me dar... Ele é meu equilíbrio, né? Porque os líderes estão com esse desafio de... cada vez as metas, cada vez mais, né, ter um orçamento aí mais curto, tem a questão de custos diminuir, a questão aí de aumentar o faturamento, como que eu mantenho a minha margem, vamos concordar aqui, né, que o BP, ele vai trazendo esse equilíbrio para ele ter esse horário, porque no final do dia, o que precisa ser entregue para a empresa é um resultado, é um número porque mantém a empresa. Mas como eu vou fazer isso é com esse parceiro de negócio me trazendo esse equilíbrio para o dia a dia de pessoas, de gestão, que tem líderes que já têm essa visão. Então, esse parceiro de negócios que ajuda, que contribui
na gestão dele, não se torna tão necessário o presente no dia a dia, porque ele já é um líder BP praticamente, né? Ele já é um líder for all, como se chama, um líder completo. Mas nós temos muitos líderes em formação, muitos líderes em desenvolvimento. E até há um tempo atrás uma BP me perguntou: Vanessa, mas como que eu vou dizer para um líder que eu não sei sobre determinado assunto? Eu disse: olha, você vai dizer que você não sabe sobre determinado... Mas eu tenho mais de 20 anos na área de gestão. Eu disse: olha, se você me disser que você sabe tudo, ou o líder me disser que ele sabe tudo, eu vou começar a me assustar. Porque a mudança está acontecendo numa velocidade tão grande, a informação está aumentando numa velocidade tão grande... Não tem hoje em dia, antigamente eu concordo, mas hoje em dia a gente dizer que sabe tudo, mesmo que sejamos especialistas sobre um tema, é um pouco assustador, assim. Aceitar ser vulnerável, né? A gente vê como uma coisa negativa, mas você se conecta muito com as pessoas quando você se diz vulnerável, quando você se mostra vulnerável. Ninguém quer ser próximo a uma pessoa que sabe tudo, né? Pois é, já dizia um grande: só sei que nada sei, quanto mais eu sei que eu não sei nada. Você parece brincadeira, mas vamos falar a verdade. Mesmo. Quando a gente estuda e a gente mergulha... mais atual agora. Exato, quando a gente mergulha em algo e a gente vê o quão humildes devemos ser. Quando eu tenho um pensamento sobre algo, eu falo assim: cara, vai tranquilo, porque já teve gente que possivelmente há 2000 anos escreveu algo muito mais requintado que você sobre isso, que você tá achando que descobriu a roda, né? Então, assim, a humildade é outra virtude que não, parece... Quando você diz assim, tem que ser humilde, você fala: não, isso é negativo, que isso? Tem que ser agressivo, tem que ser arrojado. Arrojado cai bem, humilde não cai, né? Você fala: não, peraí. Tem como conhecer tudo, pô? Sabe, eu sou curioso um dia para poder bater um papo, assim, com esses caras aí, Karnal, Cortella, porque, cara, esses caras sabem tudo. Já reparou? Só você, né, querido? Não, todo mundo, né? Mas você tem a sensação de falar: mano, esse cara sabe tudo. Tipo, você pergunta uma coisa pra esse cara que ele vai ter um comentário, sabe? Mas o ponto é que, partindo do pressuposto, né, que nossa mente, a gente, de todo o conhecimento que já foi desenvolvido da humanidade até aqui, a gente sabe isso aqui, o grãozinho de areia, como no universo. Eu gostaria de também saber o ponto em que eu ouviria deles assim: rapaz, que disso aí eu não sei falar nada. Fala assim: ufa, somos seres humanos, tipo, vem você aqui. Você deixou o Karnal sem resposta. Né? Somos seres humanos. Eu acho que nesse ponto... Agora, eu queria fazer uma pergunta para nossa convidada, que foi a pergunta que eu comecei essa conversa. E eu diria assim: Vanessa, por que você faz o que você faz? Por que você tá nessa? O que te chamou para isso? Me diga. Gente, eu acho essa história tão... Não é porque é minha, né? Mas eu acho essa história bonita, assim. No ensino médio, eu estava, na época, né? Era a 8ª série, né? Então, eu estava... Comecei a procurar possibilidades de emprego, onde eu ia me empregar, o que eu ia fazer na 8ª série. E aí a escola que eu estudava nos levou aí para fazer umas visitas em algumas universidades. E aí eu fui numa determinada universidade no Rio Grande do Sul e conheci a determinada universidade. Então eu pensei: bom, é nessa universidade que eu vou me formar. Eu ainda não sabia no quê. E aí, quando chegou lá no ensino fundamental, 8ª série, e quando chegou no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, aí eu comecei a procurar emprego. E quando eu comecei a procurar emprego, eu identifiquei uma enorme dificuldade, porque eu não tinha experiência, porque eu não tinha quem me ajudasse, me conduzisse a conhecesse alguma empresa que pudesse me indicar. E aí, então, eu tive um insight: é isso que eu vou fazer. Eu vou ajudar as pessoas a conseguirem emprego, eu pensando naquela época, eu vou ajudar as pessoas a conseguirem emprego, eu vou ajudar as pessoas a trabalharem melhor, porque daí, quando elas conseguirem emprego, elas têm que desenvolver, né, crescer naquela empresa para poder permanecer. E aí, então, isso era o que eu pensava lá na época. Eu pensei: então eu vou trabalhar na área de recursos humanos. Aí eu fiz um teste vocacional naquela universidade que eu fui no 8º ano do ensino fundamental, e deu então que eu tinha que fazer o curso de pedagogia empresarial, que no Rio Grande do Sul é uma formação que é voltada à educação
qualificação de pessoas dentro das empresas. Eu disse, nossa, mas era exatamente isso, eu queria ajudar as pessoas a crescerem, né? E aí foi aí que eu decidi fazer pedagogia empresarial e entrar, então, na área de recursos humanos. Entrei em 2002 aí na área de recursos humanos, mas eu sou oriunda, trabalhei muitos anos nesse meio tempo. Comecei a trabalhar com 15 anos, trabalhei muito tempo na área financeira e na área da qualidade, que fizeram todo o sentido para ser um RH, para ser uma área de gente voltada a resultados. Começou com um propósito, já... legal, tá né? Tá vendo o propósito? O horizonte que você estava buscando e não tem fim agora. Você não vai chegar nunca nele porque tá certo, não pode chegar mesmo. E quanto ele vai te alimentar com base nisso, né? Ajudar as outras pessoas a desenvolver um corpo profissional bem legal. Bom, muito, muito, muito bom. Não, e assim, né, Emerson, é o que as pessoas, e a pergunta coach, que sempre é a pergunta coach de prata lá, é o que você está fazendo quando está em estado de flow. Eu estou trabalhando. Em estado de flow, eu estou trabalhando ou lendo um livro. Então, realmente esse é o meu propósito. Eu me encontrei, não consigo me ver longe. O que eu faria se não fosse isso? Eu seria consultora, mas consultora deste mesmo tema, dessa mesma temática, que é o que eu sou hoje também na Cazê. Além da literatura voltada para o mundo dos negócios, tem mais alguns outros, tem algum outro estilo que você gosta de ler? Sim, eu amo o livro espírita, muito porque puxa, e aí vem o que dá o equilíbrio, né? O BP dá o equilíbrio para o líder, para a área de negócios, e o livro espírita, ele me dá o equilíbrio para trazer a questão mais humana, de um outro sentido de vida, que não só o que eu quero entregar nessa vida, mas também de se permitir viver, de ser sendo, de caminhar na trajetória, de ter um problema e está tudo bem, ele vai ser resolvido lá na frente também. Então ele dá um equilíbrio mais de outras instâncias, digamos assim. Tem que cuidar da alma, né? A gente não é só esse corpo que trabalha, né? Esse corpo que trabalha está conectado com algo que é metafísico, como você cuida dele. Entendi. Exatamente. O corpo é o equilíbrio da mente, né? E a mente e o corpo são o equilíbrio da alma. Entendido. Legal. Olha, Vanessa, a conversa foi muito legal. Acho que dá pra gente explorar, obviamente, muito mais esse tema, né? Ele é riquíssimo. Mas foi um prazer poder falar contigo, viu? Obrigada, gente. Um prazer muito grande. É um privilégio estar com vocês aí, participar desse podcast, que eu assisto todos eles, sou fã, já falei para vocês lá no início. Conhecer o Renan aí, né, Renan? Vamos voltar a nos falarmos bastante aí, vamos nos falar. E tem data para o teu curso acontecer? Já tem alguma turma em vista? Como é que tá? Não, porque como estão com as turmas, são turmas presenciais, o que eu estou atendendo são empresas que estão me pedindo pontualmente. Então, agora eu estou com uma empresa aí que a gente está atendendo o grupo mais como mentoria mesmo, o grupo de VPs. Então, a gente faz esse grupo online e aí vai fazendo as mentorias, parte das mentorias e não da formação lá no dia a dia. E aí a gente está tentando desenhar, porque tem uma procura grande da formação de BPs em si, no Brasil inteiro, né? Até através do nosso conhecimento aqui, né? Nós chegamos até vocês até nós, né? Mas tem uma demanda bastante grande. Presencial ainda não. Entendido. Então tá certo. Tem algo que você gostaria de ter falado que eu não te perguntei? Não, eu acho que a gente falou das questões mais importantes, das soft skills, a diferença do papel do BP e a diferença do papel do líder, e também como esse BP, qual é a maturidade, como faz para chegar nessa trajetória de BP. Então, eu acredito que os 3 grandes temas nós falamos aqui até o momento. Fechadíssimo. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigada, Vanessa, Renan. Eu tô sorrindo, não dá Obrigada, pra ver, gente. mas estou sorrindo com os olhos, olha. Pois é, a gente tá perto aqui com essa máscara. Faz um joinha, Fernanda. Faz um joinha.
Renan, muito obrigado. Vanessa, muito obrigado. Conversa riquíssima. Valeu. Você que está nos ouvindo, a gente gostaria de agradecer também o tempo que você esteve com a gente aqui. Espero que tenha sido de grande valor. Espero que tenha dado pra lavar a louça inteira. Pois é, se você estiver lavando a louça ou lavando o carro, agora você pode colocar um foninho também, né? Aquele foninho bonitinho lá que os caras lá da maçãzinha têm. Ou um sem fio mesmo, com Bluetooth, não tem problema nenhum. Ou escuta alto mesmo, que daí a Ou escuta vizinhança inteira alto, né? escuta, já Pois é. compartilha. Muito obrigado por tua presença. Se você estiver no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, dá um like aqui nesse conteúdo. Se você gostou, se não gostou, pode botar um dislike ali também. A gente Acompanha. aprender a viver com isso, né? Já falamos sobre Exatamente, a isso. gente tem que conviver com as coisas também, que as pessoas que não gostam das coisas que a gente faz, isso faz parte, né? Acompanha, a gente tem conteúdo toda semana e vai ser um prazer poder ficar contigo aí em tudo que a gente produz. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada, tchau, hein? gente. Valeu, tchau, tchau. Falou. Tchau.